Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificamos esse nome maravilhoso, porque esse nome tem poder, esse nome é glorioso. E que nessa noite, esse nome possa gerar cura e libertação na sua vida. Amém, amados? Louvado é o nome do Senhor. Abra a Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, do versículo 31 a seguir. Glória a Deus. Diz assim o texto, Romanos 8, 31 a seguir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. Essa é a expressão de um homem com um profundo conhecimento e um profundo relacionamento com Deus. Não são palavras de alguém que não conhece a Deus profundamente. Ninguém diria essas palavras se não tivesse uma profunda experiência com Deus. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que todo o agir de Deus, todo o trabalho de Deus, tudo aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, não foi apenas para nos beneficiar ou prover aquilo que é carente para nós ou trabalhar as nossas carências. É interessante a gente entender que uma das formas mais fáceis de você impedir o Espírito Santo de estar no ambiente é declarar que a morte sacrificial, redentiva, substitutiva de Cristo foi apenas para que Deus nos dê favores, ou que Deus resolva nossas pendências.
Na verdade, essa é a última coisa que Deus pensou. Quando Ele envia Jesus Cristo, Ele está trabalhando de tal forma que a morte, ressurreição e ascensão de Cristo gerem em nós uma transformação tão eficaz, tão poderosa, que nós voltemos a ser aquilo que Deus sempre pensou acerca da humanidade. O homem gerado à imagem da sua semelhança. Amém? Deus nunca pensou outra coisa, a não ser trazer em nós a restituição do nosso estado original. Mas são poucas as pessoas que compreendem isso. Paulo é uma das pessoas que compreenderam perfeitamente o poder da obra de Cristo sobre as nossas vidas. Então ele faz declarações de alguém que é íntimo de Deus, alguém que conhece a Deus na intimidade. Amém? Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 22 a seguir, ele diz que nós recebemos do Espírito Santo de Deus e, portanto, nós temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo compreende de uma forma plena, de uma forma poderosa, qual é a ação real de Deus sobre a nossa vida. E uma coisa que nós precisamos entender, querido, que nós somos o produto da nossa fé. Da forma como eu creio será. Se eu creio que Jesus Cristo veio, passou uma vida plena, sem pecado nesse mundo, que foi morto e ressuscitou apenas para que a minha vida pudesse ser uma vida com menos sofrimento. Então, a minha vida será ou se manifestará baseado no tipo de fé que eu tenho em relação à obra sacrificial de Cristo. Então, quando eu me aprofundo e eu conheço de uma forma plena que o sacrifício de Cristo foi para gerar em mim uma nova pessoa, foi para fazer de mim uma nova criação, foi para me transformar, foi para pagar todos os meus pecados, foi para me santificar, foi para me justificar, foi para me fazer pleno, para me fazer o templo e a morada do Espírito. Então, pela minha fé, eu recebo aquilo que eu creio. Amém. Então você é resultado do tamanho da sua fé. Você é o que você acredita. Então algumas pessoas acreditam que foi importante conhecer Cristo, porque agora ela é crente, ela pertence a uma comunidade e talvez ela não vai para o inferno e talvez ela vai para o céu. Então a pessoa vai se manifestar, ela vai se mover em cima daquilo que ela crê. Mas existem pessoas que vivem à luz da eternidade. Existem pessoas que descobriram, conheceram, receberam, aceitaram toda a graça de Deus gerada em Cristo Jesus. Portanto, elas vivem na luz da eternidade. Elas vivem como alguém que já tem um lugar na eternidade. Elas vivem como filhos de Deus, porque foram transformadas para ser isso. Amém? Então a pergunta é: quem nós somos em Cristo? Qual é a nossa expectativa em Cristo? Se nós olharmos para 1 João, capítulo 2, versículo 25, João diz assim:
E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim nunca morrerá. Amém? Então a forma de eu viver vai ser baseado naquilo que eu entendi, naquilo que eu recebi, naquilo que eu creio. Então eu creio naquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu creio naquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus. Amém, querido? Então eu sou o resultado imediato da minha fé. E então agora eu vou me manifestar como alguém que compreendeu, alguém que recebeu, alguém que é, alguém que sabe. Por isso o apóstolo Paulo usava muito a expressão: sabendo disso, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e não sois mais de vós mesmos, porque vocês foram comprados. Portanto, agora vocês pertencem a Deus. Amém, querido? Quem aqui já se levantou de manhã e disse assim: eu sou de Deus, eu não sou de mim mesmo. Portanto, tudo que eu for fazer deve ter o aval de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu não sou de mim mesmo. Então eu não tenho o poder e autoridade para ministrar a minha vida, para me mover segundo a minha vontade. Afinal de contas, eu sou de Deus. Amém? Isso se chama consciência de propósito. Então, na minha consciência, que é uma faculdade do Espírito, eu compreendo na minha consciência de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou de Deus. Amém, amado? Eu sou filho de Deus, eu sou templo e morada do Espírito. Então, toda a minha manifestação precisa ter a autorização de Deus. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque na oração nós estamos buscando o quê? Direção. Amém, amado? Você busca uma direção. Sabe o que a gente percebe, amados? Em muitos cristãos, muitos servos de Deus. A gente percebe assim uma dúvida no coração em relação a quem ela é, o que aconteceu na vida dela e para onde ela está indo. Então encontramos muitas pessoas perdidas, embora elas foram encontradas. Mas elas foram encontradas por Deus, mas elas não se aprofundaram em conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém, querido? Então, todos os dias eu tenho que exercitar a minha fé baseada no meu conhecimento acerca de Deus. Então eu leio a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única revelação que eu tenho de Deus. Deus se revela pela sua palavra, então eu encontro na palavra toda a direção e todo o propósito de Deus para a minha vida. Então eu fui encontrado por Deus, mas eu não posso me perder no caminho. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem que, perdido no seu caminho, ele foi encontrado por Cristo. A Bíblia diz que ele cavalgava no seu cavalo em direção a Damasco para perseguir os servos de Deus, aqueles que eram da seita do Nazareno. Mas ele estava perdido no seu caminho.
Paulo, embora um intelectual, na verdade, ele não sabia quem ele era. Ele não conhecia Deus. Embora ele estudou sobre Deus a vida inteira, mas ele não conhecia Deus no seu propósito. Irmãos, conhecer a Deus é uma coisa, conhecer o propósito de Deus é outra. Amém? Então eu preciso saber o propósito de Deus para a minha vida. Então não basta conhecer, adorar, louvar, glorificar e não compreender o meu propósito, porque se eu não compreendo, eu vou andar como alguém que está perdido. Eu vou me mover no mundo como alguém que não sabe quem ele é. E quando eu não sei quem eu sou, as minhas ações se tornam perigosas. Porque não há uma direção de Deus, não há uma direção do Espírito sobre aquilo que eu estou fazendo. Então aqui nós encontramos um homem caminhando, mas um homem perdido no propósito. E ele vai ter um encontro com Cristo. E quando ele se encontra com Cristo e ele cai do seu cavalo, da sua cavalgadura, e ele cai por terra e ele fica cego, mas naquele momento a sua consciência, pela primeira vez, recebe o quê? Iluminação. Amém. E a primeira coisa que ele faz é uma pergunta: quem és tu, Senhor? Isso mostra que ele precisava do quê? De orientação, de revelação. E o Senhor disse: eu sou aquele que você está me perseguindo. E naquele momento, tudo já está claro na mente do apóstolo. Tudo está resolvido, porque houve uma iluminação, houve um despertar da consciência. E a partir de agora, a partir desse momento, toda a vida de Paulo vai se manifestar, vai existir em cima de um propósito. Amém? Então Paulo agora vai andar sobre a direção de um propósito. Paulo vai falar sobre a direção de um propósito. Ele vai se movimentar sobre a direção de um propósito. Então ele diz assim: quer comamos, quer durmamos, quer trabalhemos, quer fazemos qualquer outra coisa, façamos para que naquilo que nós fizermos, Deus seja glorificado. Amém, irmão? Os irmãos já pararam para pensar? Isso é sério. Que nós não poderíamos fazer nada que não glorificasse o nome do Senhor. Então, tudo que eu fizer precisa gerar glória para Deus. Deus precisa ser reconhecido em tudo que eu faço. Não importa se eu vou me deitar, eu preciso me deitar como um filho de Deus. Se eu vou almoçar, é um filho de Deus almoçando. Eu vou jantar, eu vou trabalhar, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu preciso entender que existe um propósito que incide sobre a minha vida e um espírito que permeia a minha alma, o meu espírito, e eu tenho uma iluminação, e eu tenho uma direção. Então eu não posso fazer as coisas como quem não sabe quem é. Eu preciso fazer as coisas como alguém que conheceu o propósito de Deus para a sua vida. Diga amém. Diga glória. Se nós agirmos assim, a possibilidade de sermos derrotados é nula. Glória a Deus. Não há como Satanás derrotar alguém que vive dentro de um propósito. Ele não tem esse alcance, ele não pode tocar, ele não pode chegar.
Por isso Paulo abre a sua boca e diz: se Deus é por nós. E eu penso que quando ele declara isso, ele declara em bom som, para que o inferno ouça. Amém? Se Deus é por nós, ou seja, se a graça dele foi derramada em nós, se eu estou debaixo da graça dele, se ele é favorável a mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Veja isso, não entenda isso. Se Deus é por você, é isso que nós precisamos ter na nossa mente, na nossa consciência. É isso que nós precisamos entender. Se Deus é por mim, é impossível que eu seja vencido. Se Deus é por mim, não tem inferno que possa me vencer. E talvez a derrocada de muitas pessoas não seja porque Deus não é por ele, seja porque ele não entende, ele não compreende, ele não tem essa iluminação, ele não entende esse propósito. Satanás, para me derrotar, ele precisa me levar ao pecado. Para que o inimigo me derrote, ele precisa me tirar da presença de Deus, ele precisa de alguma forma me afastar do propósito de Deus. E de alguma forma me fazer pecar. A única fórmula do inimigo me vencer é se ele me afastar do Pai e me fizer pecar. Enquanto eu estiver debaixo da graça do meu Pai, debaixo da tutela do meu Pai, debaixo da proteção, ninguém será contra mim. Ou se o inferno for contra mim, ele já está derrotado. Amém? Nós precisamos compreender isso, querido. O que nós vemos é o inimigo saqueando as pessoas. São pessoas derrotadas, são famílias derrotadas, são casamentos arruinados, são filhos que não permanecem na presença do Senhor. Quando eu era mais novo, eu lia muito livros do pastor Wim Malgo, falecido pastor Wim Malgo, e ele é um pastor americano, mas ele trabalhava muito a história de Israel. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ele mostrou a sua família. Então ele, a esposa, 5 filhos, 3 filhas e vários netos. E ele disse, todos, absolutamente todos na presença de Deus, todos servindo a Deus, todos envolvidos com a obra de Deus, todos vivendo um propósito de Deus. Não se perdeu nenhum. Amém? E a gente, às vezes, como servo de Deus, vemos o inimigo tirar filhos da nossa casa. Eu estava conversando essa semana com um irmão, e ele disse, o meu filho está nas drogas, perdido. E então a gente precisa compreender essas coisas, querido. Porque quando Deus é por você, por extensão, a tua família é abençoada, é guardada. Então nós precisamos compreender como viver diante de Deus de tal forma que o inimigo não tenha poder, não tenha entrada, não consiga saquear, não consiga tocar em nada que está debaixo da nossa autoridade. Amém? Para que toda a nossa casa possa servir ao Senhor. Às vezes declaramos, pastor, mas isso é inevitável, a salvação é individual. Sim,
A salvação é individual, mas o Senhor Deus nos dá autoridade para expulsar demônios, para expulsar o mal, para estar diante da nossa família, para que o inimigo não consiga chegar. Deus nos dá autoridade, se Ele é por nós. Amém? Haveria algum prazer em Deus de ver nossos filhos? E quando eu falo nossos filhos, amado, é talvez a coisa mais preciosa que nós podemos ter, os nossos filhos. E quem não gostaria de ver todos os seus filhos servindo ao Senhor com alegria, na casa do Senhor, adorando o nome dEle, buscando a presença dEle? Amém. Então entendam uma coisa: você recebeu de Deus a autoridade. Amém, amado? Amém. Mas muitas vezes nós vemos a situação tão degradante que nos enfraquecemos diante da possibilidade de que toda a nossa casa seja salva. Ou talvez nós nos acostumamos com a ideia de ver alguém da nossa família derrotado. Eu lembro de uma pessoa, há muito tempo atrás, chegou em mim e disse: pastor, a minha filha, ela não quer servir ao Senhor, então eu falei para ela: ó, lavo minhas mãos e você se vira. O que eu pude fazer eu fiz, agora eu não vou nem orar mais por você. Eu falei: Pilatos, quer dizer, eu falei: irmã, não lava a mão não, irmã. Dobra o joelho, busca até o último momento, porque a salvação no nome do Senhor. Amém, irmã? Não podemos aceitar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, presta atenção nisso, mano, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Amém, querido? Meu Deus! Irmão, presta atenção nisso. Por isso que nós precisamos entender a palavra. Por isso que nós vamos nos apegar sobre aquilo que está escrito e viver segundo a palavra e declarar: Senhor, se o Senhor não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para a minha salvação, como que o Senhor não proverá todas as coisas? Então, Senhor, eu me coloco diante de Ti para que o Senhor promova a salvação de toda a minha família. Amém, amém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justificou. Quem te condenará? Amém. Romanos 5:1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. E não somente isso, temos acesso a Deus. Amém, querido? Deus estava em Cristo Jesus reconciliando com Ele o homem. Irmão, nós fomos reconciliados. Nós precisamos entender que a nossa salvação nos outorga o direito da reconciliação. Ele apenas não nos salvou, mas ao nos salvar, Ele nos reconciliou com Ele. Por isso nós temos paz com Ele. E não apenas paz, nós temos entrada à sua presença. Amém. Os irmãos lembram como era no Antigo Testamento? No tempo da lei,
Ninguém tinha entrada a Deus. Irmão, ninguém poderia chegar diante de Deus. Não havia como, havia um véu de separação. E então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, fazendo primeiro expiação pelos seus próprios pecados e depois fazendo expiação pelo povo, uma vez por ano, entrava, atravessava aquelas grossas cortinas, aquele véu, e entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício pelo povo. A multidão ficava no pátio exterior, longe, aguardando alguma notícia de Deus. Imagine a conversa entre aquelas pessoas. Será que Deus vai falar alguma coisa? Será que Deus vai trazer alguma revelação para nós? Será que o sumo sacerdote vai sair daquele ambiente e vai trazer uma boa notícia para nós? Então veja, quando Cristo morreu, um dos primeiros efeitos da sua morte foi que aquele véu se rasgou e agora nós temos entrada, acesso ao Santo dos Santos todo dia, toda hora, todo momento. Não há mais separação agora, nós podemos estar com Ele para sempre. Amém. Temos paz. Não havia paz naquele tempo. Eu quero que os irmãos entendam que havia um medo sobre a humanidade em relação a Deus. Em um evento que o povo de Israel desejou ver Deus como Moisés viu, estar na presença de Deus. E então Deus disse, tudo bem, manda o povo se santificar durante 3 dias e se aproximarem do monte, e eu vou descer no monte. E eles me verão. É uma teofania. E o povo se preparou e chegou perto daquele monte. Mas a presença de Deus, ela é muito forte, ela é muito poderosa. E quando ele vem descendo, o monte começa a fumegar e começa a tremer, e há relâmpagos, e há sons poderosos, e há uma fumaça muito forte. E o povo temeu e correu de diante de Deus, e de longe eles diziam, Moisés, não fale Deus conosco, tu falarás conosco. Eles tiveram medo, eles correram, eles não queriam ouvir Deus. Agora, no Novo Testamento, no tempo da graça, após o sacrifício de Cristo, todos nós agora temos paz com Deus, acesso a Ele. Ele pode falar comigo, Ele pode falar com você, podemos sentir a sua glória, Ele pode descer aqui, ninguém ficará com medo, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Aplauda o nome dEle. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações quando o Espírito Santo entrou. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Isaías 59 diz, o Senhor Deus dizendo, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa abençoar vocês. Os meus ouvidos não estão fechados para que eu não possa ouvi-los. Porém, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vós, entre vocês e o vosso Deus. Então, o que nos separa de Deus é o pecado, porque Deus é santo. Amém. Então Paulo declara, quem nos separará do amor de Cristo?
E quantas pessoas hoje estão separadas desse amor? Quantas pessoas já estiveram diante de Deus, diante do amor de Deus, foram salvas, foram transformadas, e agora estão separadas, e agora estão no ambiente de pecado, de pecaminosidade. O que é que os separou? Paulo declara aqui uma série de fatores que poderiam nos separar. Ele fala de tribulação, ele fala de escassez, ele fala de morte, ele fala de perigo, ele fala de espada, ele fala de uma série de eventos que poderiam nos separar. Mas essas coisas não separam. Apenas o pecado pode nos separar de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender sobre tribulação, sobre angústia, sobre escassez, é que nós precisamos entender uma coisa, querido. Receba isso no teu coração. Se Deus está em nós, pode faltar tudo. Podemos passar todo tipo de tribulação, de aflição. Se Ele está em nós, não nos faltará nada. A sua presença, o seu poder nos suprirá. A sua glória nos alegrará. A sua presença trará paz ao nosso coração. Amém? Quando é que uma tribulação me afasta de Deus? Quando eu não tenho consciência de propósito. Quando eu penso que Deus existe apenas para não deixar faltar nada na minha vida. Então essa consciência errada de que Deus existe, para que eu não passe necessidade, para que eu não passe tribulação, para que não aconteça nada na minha vida, é um entendimento completamente errado. Veja, tribulação vão acontecer, situações adversas acontecerão. Mas se eu tenho consciência de propósito, querido, se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Deus é, se eu sei o que Cristo fez, se eu sei que o Espírito habita em mim, nenhuma situação, por mais grave que seja, por mais terrível que seja, jamais conseguirá me separar do amor imensurável, inesgotável, transbordante e glorioso de Deus sobre a minha vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Nada nos separará. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós começamos esse culto falando sobre cura. Sabe, cura. E nós precisamos ser curados no nosso entendimento. Nós precisamos ser curados no nosso entendimento acerca de Deus. Precisamos ser plenos na revelação de Deus ao nosso coração. Eu preciso levantar de manhã e declarar, aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me guardar, para me abençoar, para prover, para estar comigo. E se Ele está comigo, quem poderá ser contra a minha vida? E se Ele não poupou nem o seu próprio Filho, como não me dará com Ele todas as coisas? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós vamos fazer uma oração por cura da nossa alma. E vamos fazer uma oração pela nossa família. Irmão, você vai assumir autoridade. Amém? Autoridade para declarar: a minha casa servirá ao Senhor. A minha família se renderá aos pés do Senhor. O inimigo não levará nem um fio de cabelo de ninguém da minha casa.
nem dos meus filhos, nem de netos, nem de parentes. Sabe, querido, nos colocar diante do Senhor nessa noite. Compreender que Ele está em nós. Eu preciso orar como alguém que sabe quem habita em mim. Amém, irmão? Às vezes fazemos uma oração de orfandade. Aquela oração que nós dizemos assim, ó Senhor Deus que está aí, acima das galáxias, a 10 milhões de anos-luz de mim. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, a gente fala até alto para ver se chega, né, mano? Tem misericórdia, Senhor. E nós não sabemos que Ele está tão perto, que Ele está dentro de nós. Amém, irmão? Você sabia que Ele está aí dentro de você, querido? Você sabe disso? Você não precisa nem gritar, Ele está dentro de você. Mas nós precisamos assumir a autoridade. Jesus disse, eu te dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum mal se vos fará. Autoridade. Amém? Autoridade é mais do que poder. Porque na autoridade, Deus age nas nossas vidas. O inimigo não tem medo de poder, ele tem medo de autoridade. Na maior guerra que existiu nesse planeta Terra, você sabe onde foi a maior guerra que esse planeta já viu, amigo? No deserto. Diga assim, no deserto. Ali estava a personificação do bem, Jesus Cristo, e a personificação do mal, Satanás. Irmãos, era um embate que destruiria o universo. Se Jesus fosse usar o poder dele ali, poderia pôr em risco o universo. Jesus não usou nenhuma grama de poder. Ele usou toda a sua autoridade. Amém? O diabo não tem medo de poder, tem medo de autoridade. E autoridade só tem quem sabe quem é. Autoridade só tem aquele que sabe quem Deus é. Autoridade só tem aquele que sabe que ele é templo e morada do Espírito. Então, na sua autoridade, o inimigo não poderá te vencer. Na tua autoridade, Satanás não conseguirá roubar a sua família. Eu creio nisso. Eu creio que hoje é uma noite de cura para nós. Curar nosso coração, nosso entendimento. Eu desafio você a estar em pé nesse momento. Nós vamos orar, querido, em cima dessa palavra, cura. Começamos a falar de cura e vamos terminar falando de cura nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa